O que impulsiona sua vida? O que leva as pessoas a se levantarem toda manhã, enfrentarem um dia de trabalho, enfrentarem os problemas, as tristezas, desfrutarem as alegrias da vida e fazer isto rotineiramente? Talvez a maioria das pessoas faça isso por uma questão de poder, glória, dinheiro, sobrevivência. Algumas usam o dinheiro para conquistar poder e glória. Outras preferem primeiro o poder para, através dele, conquistarem dinheiro e glória. Quando alguém, então, tem esta motivação, está dizendo que isto é o poder maior de sua vida. Isto é o seu combustível, é a sua energia, a sua motivação. E se ele consegue sucesso nisso, ele acaba ficando um tanto embriagado, mas só que essas coisas não lhe trazem uma satisfação permanente. Então ele faz uma certa conquista, chega a um certo patamar, ou financeiro, ou de posição, ou de reconhecimento, mas tal qual quando criança, que um brinquedo fez a criança vibrar logo no seu início, mas depois ela perdeu a graça com aquele brinquedo e ela quer outro brinquedo. Isso também acontece com os adultos. Depois eles acham que só aquela quantidade não é suficiente e querem sempre um pouco mais. O que acontece com os indivíduos também acontece com as nações, com grupos maiores de indivíduos. Eles buscam poder, glória e dinheiro. Não necessariamente nesta ordem. Algumas nações buscam conquistar poder e glória através do dinheiro. Outras buscam o dinheiro e a glória através do poder. E elas também podem se tornar viciadas nesse estilo de vida e fazer disso a sua glória. E cada vez mais adentrar neste caminho. E só há uma maneira de parar e retornar para algo mais salutar. É a ação julgadora de Deus. É quando o juízo de Deus se faz presente. Foi isso que aconteceu na época do profeta Isaías com uma certa nação. E ele nos descreve isto através de uma profecia. Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, chegamos ao capítulo 23, que nos mostra isso que nós acabamos de fazer a introdução. Isaías, capítulo 23, será o texto da nossa pregação hoje à noite. Diz assim: sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas, vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a sua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo:
Não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navio de Tarsis, porque é destruída o que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findo os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença, agora diante da tua palavra e reconhecendo a nossa necessidade de compreensão, a iluminação do Espírito Santo para entendermos o que ela diz, uma disposição no coração para viver e amar esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus não é o nosso maior motivo de glória e alegria, as nossas realizações são julgadas. Quando nós não fazemos de Deus o motivo maior da nossa alegria, o nosso supremo valor, o motivo maior da nossa glória, as nossas realizações, por maiores que sejam, serão julgadas. E isto fica claro aqui no julgamento que Deus faz do orgulho comercial da cidade de Tiro. Deus julgou então esta cidade e julgou de maneira que demonstrou que o seu julgamento produz uma grande tristeza. Você pode perceber aí no texto que há uma divisão
com uma repetição. Nós temos aqui uma poesia na parte do livro de Isaías. O livro de Isaías trata das profecias de Isaías, né? Isaías profetizou, a gente tem falado isso em quase todas as pregações, por mais de 50 anos, ali na cidade de Jerusalém, para o reino de Judá. E depois de terminado seu ministério profético, ele e os seus discípulos reuniram estas mensagens e ele as organizou na forma que aparecem neste livro. Esta profecia contra Tiro é a última de uma série de 10 sentenças contra as nações. 10 sentenças, 10 mensagens de Deus em forma de sentença contra as nações. Esta sentença, em forma de poesia, é contra a cidade de Tiro, grande centro comercial da época. Toda esta sessão tem como alvo, ela é proferida para o povo de Deus. Ela não foi proferida diretamente para Tiro, nesse caso, as outras para Babilônia, para Moabe, ela foi proferida para o reino de Judá. E tem como objetivo dizer que aquele povo não devia confiar nos poderes das nações, não devia confiar nas alianças com estas nações, mas devia confiar apenas e tão somente em Deus, porque todos os poderes humanos são frágeis, sejam os poderes políticos, militares ou financeiros, como é o caso aqui. Então, como eu ia dizendo, você nota nessa poesia 3 vezes a ordem uivai, chorai, lamentai. Todas elas dirigidas a uma cidade chamada Tarsis, ou aos navios, ou aos moradores, mas todas elas dirigidas a esse. E esta frase, uivai, dirigida a Tarsis, funciona como um estribilho que divide, então, a poesia em 3 partes, em 3 estrofes. Tiro pertencia à nação, ao povo chamado de fenícios. Aqueles aqui que prestaram atenção nas aulas de história, no tempo da escola, reconhecem muito bem uma das grandes contribuições dos fenícios, né? Os fenícios, o povo da antiguidade, nos legou o alfabeto, né? Eles, até onde os historiadores pesquisam, foram eles os inventores do alfabeto. Mas eles não foram apenas os inventores do alfabeto. O forte deles era o comércio marítimo. Eles dominaram o comércio marítimo ali na região do mar Mediterrâneo. Eles estavam instalados a oeste do povo de Judá, perto do litoral, um pouco mais ao norte, com 2 grandes cidades, Sidom e Tiro. Sidom fundada primeiro, depois Tiro, mas Tiro alcançou uma proeminência maior e se tornou, naquela época, o principal centro de comércio, o principal porto comercial dos fenícios. Os fenícios, na época do rei Davi, tiveram alianças com o rei Davi, tiveram alianças com o rei Salomão e forneceram muito material para a construção do templo. Você que já leu 2 Samuel, 1 Reis, deve estar lembrados disso. Mas essa não foi a única contribuição ali dos fenícios. Eles também tiveram uma contribuição ruim, através de Salomão, que casou com uma das filhas do rei fenício, chegou um culto pagão em Jerusalém. E depois, posteriormente, na época do rei Acabe, também por casamento, agora com Jezabel, que era filha de um rei fenício, veio o culto a Baal, que se tornou algo extremamente difícil de ser erradicado.
Então, os fenícios eram idólatras, adoravam outros deuses e, através das alianças comerciais e do comércio que praticavam, eles influenciaram muito as nações com quem tinham esses relacionamentos. Depois da morte de Davi e Salomão, especialmente no século VIII a.C., a Fenícia expandiu-se muito em termos de influência e comércio. Então, eles tinham entrepostos comerciais em outros lugares. Novamente, voltando à história aqui, para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, devem saber da cidade de Cartago, no norte da África, uma grande cidade, foi fundada por eles para servir de um entreposto comercial. Então, eles tinham, vamos pensar em termos de uma multinacional dedicada ao comércio marítimo. Como se fosse uma multinacional dedicada a comprar e vender. Compra de um lugar, leva para outro que não tem, vende e ali compra o que aquele povo tem, leva para aquele outro e vende. Esse era o negócio deles. A sede dessa multinacional era a cidade de Tiro, mas havia Sidom, havia Chipre, que aqui no texto aparece como Quitim, havia Cartago, no norte da África, e havia Tarsis, que ficava no extremo ocidental, já na Espanha. Então, todo aquele território, você que conhece um pouco da geografia ali, do mar Mediterrâneo, era dominado pelos fenícios com o comércio. E enriqueceram muito com isso. Mas aí o Império Assírio começou a crescer, como nós temos tratado durante o tempo que Isaías profetizou, a grande ameaça para aqueles pequenos reinos, aquelas cidades-estados ali da Palestina, como Tiro e Sidom e Jerusalém e outras, eram os assírios, que estavam crescendo e avançando. E os assírios também avançaram para cima de Tiro, para cima de Sidom, e forçaram a pagar grandes impostos. Mas Tiro e Sidom ficaram naquela de prometer lealdade aos assírios e, ao mesmo tempo, buscar alianças, buscar ajudas, especialmente com os egípcios, para se livrar. E aí, novamente, os assírios chegavam e a cidade acabou sendo cercada, sendo tomada, e posteriormente a cidade de Sidom destruída e a cidade de Tiro dominada. Esse é o contexto histórico no qual Isaías faz sua profecia. Então, esta sentença, o veredito de Deus contra esta cidade, uma cidade que era um porto, um entreposto comercial, ficava na região onde hoje está o país chamado Líbano, na época dominado pelos fenícios. Era um porto em duas partes, havia a cidade no continente e havia uma ilha a 800 metros, uma ilha rochosa, e eles aproveitaram então os dois espaços para fazer um porto seguro, que era rodeado de rochas, de montes, e do outro lado o mar. Então, uma cidade chamada até de Fortaleza do Mar, porque ela era muito bem protegida, muito difícil de ser conquistada, de ser tomada. E o quebra-mar que ela tinha facilitava muito para ter um grande porto, um dos melhores portos na época ali, um dos melhores portos na Palestina. Os seus donos, os fenícios, como eu disse, eram comerciantes, comerciavam sobretudo uma tinta chamada púrpura, que eles retiravam de molúsculos que havia ali na praia da cidade de Tiro, mas eles estenderam este comércio ao redor de todo o Mediterrâneo, levando cereais, vidro, metais, madeira do Líbano, da época que havia a floresta do Líbano e tudo mais. E eles foram crescendo, crescendo e se tornando muito orgulhosos de suas conquistas. Além de ricos, estavam se engrandecendo, porque a nossa capacidade de dominar o mar, de construir navios que consigam viajar grandes distâncias, está nos enriquecendo. Uma sociedade próspera, rica,
E havia então, tanto na cidade de Tarsis, ou na cidade de Tiro, melhor dizendo, como na cidade de Sidom. E aqui Isaías começa a sua sentença por ordem de Deus, dizendo: uivai, isto é, chorem alto, lamentem, mas de forma alta. Esta palavra fala de emitir um som longo e alto, mas um som triste, um som que demonstra choro, que demonstra lamento. Então ele diz para os navios de Tarsis, aqui navios que estavam voltando da cidade de Tarsis, lá no outro extremo do Mediterrâneo, já na Espanha, estavam voltando para Tiro. Tinham partido levando comércio ali, a madeira, a púrpura, o vidro, talvez passado pelo Egito e carregando cereais, partiram para lá e vinham de lá trazendo outras mercadorias que seriam vendidas. Quando eles chegaram no meio do caminho, ali na ilha de Chipre, novamente, se você tem aí na sua Bíblia um mapa, você pode olhar lá no mapa do Mar Mediterrâneo, você vai ver uma ilha em forma de chifre, e é por isso que ela tem esse nome, Chipre, que fica ali no meio do Mar Mediterrâneo. Era mais ou menos o meio do caminho. Eles pararam ali, e ali eles receberam a notícia: olha, não tem mais nada em Tiro. Não tem casa e não tem mais porto. O ancoradouro foi destruído. Vocês não têm para onde levar estes navios. Toda essa mercadoria, todos esses navios, não tem agora como chegar até Tiro. E aí então a ordem é dada, e é dada aos navios, mas evidentemente isto é uma figura de linguagem, é dada às pessoas que estavam nos navios, dizendo: chorem, lamentem e chorem alto, porque a cidade de vocês, o lar de vocês, a casa de vocês, o porto de vocês, não existe mais. Não tem mais. Vocês não têm para onde ir. A ordem continua agora falando aos moradores do litoral, aos moradores ali mesmo, do litoral em torno do Mediterrâneo, onde havia várias cidades que eram entrepostos comerciais dos fenícios, e também estas cidades haviam enriquecido com os mercadores de Sidom. E lembra, Sidom era a cidade, ela ficava a 50 quilômetros de Tiro, mas pertenciam ao mesmo povo, os fenícios. E ele diz: estes mercadores, estes navegantes que levavam as mercadorias, eles enriqueceram todos vocês aí, moradores do litoral, todos vocês destas cidades, onde chegavam os navios de Tiro, traziam mercadoria, compravam mercadoria e levavam, e nessas transações vocês se enriqueceram. Pois agora vocês se calem. A palavra calar aqui é um calar de tristeza. Fiquem quietos, entristecidos. Todos vocês que foram enriquecidos com os comerciantes marítimos de Sidom, que através das grandes águas, e aqui se referindo ao mar Mediterrâneo, eles pegavam os cereais lá do Egito, os cereais produzidos nas margens do rio Nilo, ali no Egito, e com esses cereais eles vendiam para vocês, e aí eles compravam outras coisas e vendiam para os egípcios. Eles eram como a feira das nações. E aqui é dito dos fenícios, como povo, e com esse comércio, é usada essa figura de linguagem, como se o povo fenício fosse um grande mercado, uma grande feira, onde as nações poderiam encontrar de tudo. E, de fato, tinha muita coisa. Eles vendiam, já me referi à tinta, que era muito valiosa para tingir os tecidos da alta moda da época, né, a púrpura. Tinha os cereais, a cerâmica, o vidro, que na época era um material muito valioso, as madeiras de cedro e vários outros produtos. Então, esse comércio dos fenícios foi considerado como uma grande feira que todas as nações ali no mar Mediterrâneo
poderiam desfrutar. Mas aí vem mais uma ordem. Envergonha-te, ó Sidom. A palavra aqui para envergonhar é a ideia de uma expectativa que não se concretizou. Uma expectativa que se frustrou e acabou se tornando objeto de zombaria, objeto de vergonha. Então você, cidade de Sidom, fique envergonhada. Porque o mar e a fortaleza do mar, que era o nome pela qual a cidade de Tiro era conhecida, diz: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. O que isso quer dizer? Quer dizer, agora nós não temos mais filhos. Nós perdemos as pessoas. Nós somos como uma mulher que não teve parto, que não deu à luz, que não pôde criar filhos, que não pôde educar filhas. Nós estamos assim, como uma família que ficou sem filhos. Estamos num deserto, estamos devastados. E quando essa notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, o Egito também vai ficar angustiado. Por quê? Eram eles que compravam toda a produção do Egito para vender às outras nações. E agora, como ficaria? Situação de decepção, vergonha e tristeza. Quando o nosso supremo valor não é Deus, quando a nossa glória não é Deus, quando o motivo maior da nossa alegria não é Deus, e sim as nossas realizações, aquilo que nossa capacidade é capaz de fazer, as nossas conquistas ocupam um lugar que deveriam pertencer a Deus, o nosso comércio, o nosso trabalho, os nossos empreendimentos, o nosso sucesso nas coisas desta vida, quando isto se torna a nossa alegria, a nossa fonte de prazer, a nossa energia da vida, Deus vai julgar. E o julgamento dele vai produzir tristeza. E o julgamento dele vai produzir lamentos. E o julgamento dele vai produzir decepção, frustração. Deus não permite que nada ocupe o seu lugar. Isso fica claro no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É muito fácil. É muito fácil. Através de coisas boas, coisas lícitas. Os fenícios realizarem o comércio em si, isso não era pecaminoso. É parte da atividade humana, comprar, vender, ganhar, é parte da atividade humana. É algo até necessário. Nós nem teríamos esse culto se não houvesse uma atividade comercial que nos permitisse adquirir certas coisas para construir este prédio, para comprar o aparelho de som, para adquirirmos as vestes que estamos usando, a comida que nos alimenta e tudo mais. O problema, então, não é o comércio em si. O problema é quando o comércio passa a ser o centro da vida, o motivo da nossa glória, o motivo da nossa alegria, o que nos impulsiona para a vida. Quando isso acontece, o juízo de Deus virá. E este juízo trará tristeza. Deus quer deixar claro que se podemos realizar comércio, se podemos comprar e vender, isso se deve única e exclusivamente à sua graça que nos capacita. E não à nossa própria capacidade, ao nosso próprio engenho, ao nosso próprio empreendimento.
Mas há uma segunda consequência, um segundo resultado do juízo de Deus sobre as nossas realizações, quando ele não é o motivo maior da nossa glória. E esta segunda consequência são as perdas que vão além das posses. Quando Deus age em juízo, porque nós estamos valorizando mais nossas realizações, confiando mais em nossas realizações do que nele, há perdas além das posses. Tiro aqui já havia perdido seu espaço, seu território, suas casas, seu porto, sua capacidade ou a oportunidade de exercer o seu comércio. Os navegantes, os comerciantes marítimos, a marinha mercante de Tiro não tinha mais onde colocar os seus navios, onde aportar os seus navios, não tinha mais como voltar para casa. Mas houve outras perdas. E agora começa a segunda estrofe, a partir do verso 6, com a repetição do estribilho: passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. A ideia de passar a Tarsis, e aí você mantém esse contexto histórico da poesia, certo? Poético, profético, desses navios que estão vindo lá do extremo, atravessando o mar Mediterrâneo, alegres, satisfeitos, venderam, compraram, ganharam dinheiro, chegaram na cidade de Chipre para um tempo de reabastecer e continuar, e recebem a notícia. Não podem ir para Tiro mais, porque a cidade foi tomada, a cidade foi devastada, a cidade foi destruída, as casas que vocês deixaram lá não tem mais, e o porto no qual vocês colocavam o navio não tem mais também não. Aí vem a ordem: pois então voltem para Tarsis, passai a Tarsis. Mas voltem para Tarsis uivando, chorando, novamente aquele lamento grande. E aqui estende novamente aos moradores do litoral, as pessoas que moravam no litoral ali nas nações da África, da Ásia e da Europa, no Mediterrâneo ali. Por quê? Porque dependiam desse comércio, era isso que mantinha a vida destas pessoas. Então vocês devem ficar tristes. E aí Isaías, dirigido por Deus, começa a mostrar outras perdas da cidade, dos fenícios. Primeiro, a perda da alegria. Através de uma pergunta retórica, talvez até irônica, ele diz: é esta acaso a vossa cidade, antes exultante, cuja origem data de dias remotos, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Então aqui tem uma descrição muito boa da cidade em forma poética. Era uma cidade antiga, fundada mais de 2000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Em relação ao tempo de Isaías, essa cidade tinha mais de 1300 anos. Então era uma cidade antiga, certo? Era também uma cidade alegre, exultante. Você pode imaginar uma cidade que depende de um porto comercial e que chega navio, e toda hora que o navio chega traz certas novidades. Então as pessoas que estão ali correm para ver o que trouxeram, o que vão vender, e gente nova também chegando. E daqui a pouco tem novamente que, depois que aparelhar novamente o navio, carregar outras mercadorias, colocar dentro, se despedir daqueles que estão embarcando. Então havia muito movimento, muito barulho, muita exultação nessa cidade. Ela andava exultante. E cada empreendimento desse, cada carga de navio, ou cada navio desse que saía, era cheio de expectativas, de esperança. Vamos ganhar muito dinheiro, vamos chegar com muito dinheiro de volta. Era de comerciantes partindo para vender, com certeza que iriam vender e que iriam voltar cada vez mais ricos. Esta cidade também, por conta dessa atividade, foi para lugares distantes, como nós já mencionamos. Fundou colônias na ilha de Chipre, fundou colônias no norte da África, fundou colônias lá na Espanha. Então, os pés conduziram para longe. É a descrição da cidade, uma cidade alegre.
Como foi então, e aí vem a pergunta do verso 8, que essa cidade perdeu tudo isso? Quem é o responsável por isso? Quem decidiu isso contra Tiro? E, junto com esta segunda pergunta, há outras descrições do poder e da influência de Tiro, a cidade distribuidora de coroas. O que isso quer dizer? Que em cada colônia dessa que a cidade fundava, ela colocava um rei do seu povo. Então, em Chipre, tinha lá um governante, que era um fenício, que tinha vindo de Tiro, e tinha sido coroado rei ali. Em Cartago, tá? Novamente, um fenício coroado rei. Em Tarsis, e assim nas outras cidades. Então, uma distribuidora de coroas, uma distribuidora de poderes. Os seus mercadores são considerados príncipes. Onde eles chegam, eles são bem recebidos, são recebidos como estadistas, são recebidos como líderes. E os seus negociantes estão entre os mais nobres, os mais gloriosos da terra. Pessoas de peso é a ideia aqui. Os seus negociantes são considerados pessoas influentes, pessoas de peso, pessoas que carregam o poder da cidade para onde vão. Quem pôde, então, decidir essa devastação sobre esta cidade? E aí o próximo versículo responde. O Senhor dos Exércitos foi quem formou esse desígnio. O Senhor dos Exércitos foi quem decidiu isso. Por maior que sejam os poderes das nações, políticos, militares, comerciais, todos esses poderes estão debaixo de um poder maior, o poder do Senhor dos Exércitos. Este, de fato, é o último poder. Este é o poder decisivo. Este é o poder que manda. Tiro estava ali, dominando todo o Mediterrâneo em termos comerciais, com seus velozes e grandes navios, com seus negociantes que eram recebidos como nobres, como príncipes, com os seus governantes espalhados em todas as suas colônias ali no Mediterrâneo, comprando e vendendo, cheia de alegria. Mas bastou uma decisão de Deus para tudo isso acabar. Quem domina, quem manda, quem controla é Deus. Se alguma nação tem poder político, poder econômico, poder militar, ela deve isso, em último estágio, à soberania de Deus. Deus permite. E permite até o dia e momento que Ele quer. E permite até o tempo que cumpre os seus propósitos. Nesse versículo, nós temos um dos temas que tem sido explorados por Isaías. O Deus das Escrituras, o Senhor dos Exércitos, é o dono da história. É Ele quem dirige a história. A história está em suas mãos. É Ele quem faz a história. As nações poderosas, influentes, distribuidoras de poderes, que fundam colônias, que estabelecem seu domínio onde quer que queiram, seja por poder de alianças políticas, pela diplomacia, ou pelo poder militar, ou pelo poder comercial, só fazem isso debaixo da sua permissão. É Ele quem está no controle. Como povo de Deus, nós precisamos ter isso em mente, especialmente num momento em que potências se acusam, se digladiam no cenário internacional e até em nosso próprio país, forças também se medem para mostrar quem tem razão, quem influencia e quem manda.
Para o povo de Deus, quem manda é Deus. Ponto final. Quem manda no mundo é Deus. Quem manda no Brasil é Deus. Ele levanta poderes, rebaixa poderes conforme os seus propósitos. E os poderes que ele levanta só permanecem naquele poder até cumprir os seus propósitos. E isso não significa que ele aprova o que esses poderes fazem, ou que esses poderes ficarão sem julgamento ou sem juízo, se não estiverem fazendo aquilo que é do agrado de Deus. Devemos ter isso em mente, para tranquilizar o nosso coração, e não ficar aí amedrontados, porque país tal, isso, aquilo ou aquilo outro. Quem está no controle do mundo é o Senhor dos exércitos. É Ele que está no controle. É Ele quem decide. É Ele quem diz o que vai acontecer em cada momento. E foi Ele então quem decidiu, quem formou o desígnio contra Tiro. E Ele dá a razão. Por que isso? Mas por que fazer isso com essa cidade? Por que causar essa destruição? Por que provocar toda essa tristeza? Por que deixar esse povo todo aí no meio do mar, uivando, sem saber agora o que faz da vida? Por que acabar com as realizações deles, o que eles levaram tanto tempo para conquistar? São mais, na época de Isaías, quase 1,5 milênio de uma civilização construída, de posses adquiridas, de técnicas em termos de construir navio, de fazer comércio. Por que acabar com isso? É dito para degradar a soberba de toda beleza e envilecer, apequenar aquilo que é considerado glorioso na terra. É esse o propósito. Ou Deus é honrado, ou ele desonra aquilo que está sendo honrado em seu lugar. Esse, para mim, é o centro desse texto aqui. Ou Deus é honrado, como deve, como supremo valor, como a glória suprema, como motivo maior do nosso louvor, da nossa vida, da nossa alegria, ou ele vai degradar, ele vai rebaixar, ele vai desonrar aquilo que nos dá orgulho, aquilo que nós, em certo sentido, admiramos embevecidos por sua beleza, pelo seu esplendor, pelo seu valor. A ideia de beleza aqui é de algo no qual a pessoa se regozija e se orgulha, que ela considera de tanto valor, que ela se orgulha daquilo e ela encontra sua alegria naquilo. No caso de Tiro, de Sidom, dos fenícios, era a sua capacidade de navegar e fazer comércio. Era o seu comércio marítimo, era a sua capacidade de construir bons navios que podiam ir e vir a longas distâncias, era a sua capacidade de descobrir lugares onde poderiam comprar mercadoria e vender outras mercadorias, era ser esta feira das nações, ajudando as nações aí a enriquecerem. Era isto que eles admiravam, era isto que no final eles adoravam, era isto que para eles tinha valor. Era isto que lhes fazia os olhos brilharem, que lhes dava energia para continuar na vida. E Deus fez isso para mostrar que isso aí não tem todo o valor que eles estavam atribuindo. Que isso aí não era um motivo seguro e firme no qual se fundamentar a vida, no qual se estabelecer a vida. Quando Deus age com seu juízo, destruindo aquelas coisas que nós prezamos, aquelas coisas que fornecem a alegria da nossa vida,
aquelas atividades, valores que nós temos, que nós nos orgulhamos, que os nossos olhos brilham com aquilo, quando Deus decide devastar isso, Ele quer mostrar para nós que isso aí é efêmero, que isso aí não é firme, que isso aí acaba, que a gente pode até considerar isso grande, glorioso, mas isso de fato é pequeno. Só Deus é a glória permanente. Nós podemos nos alegrar com nossa família, nós podemos nos alegrar com nossa vocação, com o sucesso comercial, empresarial, vocacional, profissional, com os nossos estudos, com o que nós adquirimos, com os bens. Mas sempre deve ser uma alegria proporcional ao que aquilo é, e uma alegria que nos lembre e que nos faça ver aquilo como apenas um sinal de uma alegria maior. Por exemplo, a família. Devemos nos alegrar com nossa família. Mas sempre que nos alegrarmos com nossa família, devemos lembrar que a família não é o valor mais importante da nossa vida. O valor mais importante da nossa vida é Deus. Ponto. Devemos lembrar que, se temos uma família, é por causa de quem? De Deus. E devemos lembrar que, em terceiro lugar, que aquela família é uma graça temporária que aponta para uma família maior e permanente, que é a família que nós teremos para sempre com Deus no novo céu e na nova terra. Quando há esta alegria com a família, traz estas lembranças, traz esta compreensão, pronto. É uma alegria adequada àquilo. Em que você pensa, eu vou sofrer se eu perder esta família. Mas isso não será o fim da minha vida, não. Porque Deus tem uma outra família para mim, e essa eu nunca vou perder. Essa família que eu tenho e que eu me alegro aqui, ela até me traz algumas tristezas também, me traz algumas decepções, algumas dores de cabeça, algumas preocupações. Mas ela é só um estágio para aquela família eterna que eu terei com Deus. Esta alegria com os bens daqui deve ser sempre temperada com a alegria eterna. Quando você deve se alegrar com a conquista, por exemplo, de uma casa própria, uma casa melhor, um carro melhor, deve se alegrar, claro. Mas deve se alegrar sempre pensando o seguinte: eu estou muito feliz com esse carro, com essa casa. Mas eu só tenho esse carro e essa casa por graça de Deus. É um dom de Deus. E Deus me deu esse dom para que eu lembre que Ele tem um dom bem maior para mim. Ele tem uma casa eterna para mim. Essa casa que eu tenho e estou achando ela bonita, assim que eu começar a morar nela, eu vou descobrir o quê? Que ela também tem defeitos, e que ela me dá dor de cabeça, e que ela racha, e que ela quebra, e que eu tenho que trocar isso, e tenho que trocar aquilo. Mas a casa que Deus tem para mim, essa daí nunca vai me dar problema. O grande perigo, e para mim esse é o fator perigoso, é quando nós depositamos nestas coisas uma alegria que é um peso maior do que estas coisas podem suportar. E aí vem a decepção, e aí vem a tristeza, e aí vem o esquecimento de Deus.
E aí Deus age em juízo. Para mostrar, olha aqui, meu filho. Você só tem uma coisa permanente que vale a pena, sou eu. É isso que você tem de permanente na vida. É o meu amor por você. E isso deve ser a maior glória da sua vida. Aí o profeta Isaías prossegue e disse, faz o seguinte agora, volta, ó filha de Tarsis, e tal como o rio Nilo que percorre todo o Egito, volta também e percorre toda a tua terra, porque o Senhor estendeu a mão sobre o mar. É Deus quem está fazendo isso. Não são vocês, os fenícios, que dominam o mar, que são, como eles se chamavam, os filhos do mar. Não são vocês, é o Senhor. É esse Senhor que domina tudo, que estendeu sua mão e agitou o mar, e turbou os reinos. E aí deu ordem para que Canaã, que era o território onde ficava a Fenícia, tivessem suas fortalezas destruídas. Além da perda da alegria, quando nós idolatramos as nossas conquistas e os nossos amores terrenos, nós perdemos a segurança. Nós ficamos inseguros. Se você acha que sua família, seu casamento, seus filhos, é a sua segurança, no dia que essa sua família adoecer, ou que o seu casamento começar a andar mal, ou que os seus filhos lhe deixarem, o que vai acontecer também com sua segurança? Vai embora. Vai acabar. Você não apenas vai perder a alegria, você vai perder a sua segurança. Sua fortaleza será destruída. Aquilo no qual você se apoia, você se assenta, você diz, agora eu estou seguro. Junto com essa família eu me sinto seguro. Com esses filhos que eu estou criando eu me sinto seguro. Ou com esse cônjuge, ou com esse emprego, ou com esse estudo, ou com esse concurso. Ou seja lá com o que for. Isso é o que me dá segurança. Se eu passar nesse concurso, aí sim eu terei segurança. Cuidado com isso. Só há um lugar seguro neste mundo, perto de Deus, dentro da vontade de Deus. Longe dele, todo lugar é inseguro. É só uma questão de tempo para você descobrir. Se você ainda não descobriu, é só uma questão de tempo para você descobrir que longe de Deus, todo lugar é inseguro. A cidade de Tiro era uma verdadeira fortaleza. Inclusive esse nome Tiro vem do nome pedra, porque ela era rodeada, fundada em cima de pedras, construída em cima de rochedos, rodeada de rochedos, de um lado o mar, de outro montes. Mas aquelas fortalezas, no dia que Deus decidiu, elas foram destruídas. E aqui, então, ele continua e diz, você nunca mais vai se alegrar. Você será oprimida, filha de Sidom. Esta expressão a gente já viu, filha de Tarsis, filha de Sidom, filha de Jerusalém, aparece também em Isaías, se refere ao povo, às pessoas que moravam naquela cidade ou naquele país. Você nunca mais vai exultar, nunca mais vai alegrar, você será oprimida. Levanta-te, vai lá para Chipre, a ilha que ficava distante, mas mesmo assim, você não terá descanso. A outra perda é a perda da paz. Quando nós colocamos qualquer outro valor no lugar de Deus, e o juízo de Deus vem, nós também perdemos a paz. Perdemos a paz. Nossa sociedade idolatrou a ciência.
pelo menos o mundo pós-iluminista, tem idolatrado a ciência. A ciência resolve os problemas. A ciência descobre as curas. E já faz um ano que a gente está esperando, pelo menos a ciência entrar em harmonia, né? Todos os da ciência concordarem a respeito de alguma coisa. Pelo menos isso, entrem em harmonia. E isso demonstra o quê? A fragilidade da ciência. Não é que ela é ruim. Não, nós precisamos. Ciência é conhecimento que Deus colocou aí no mundo. Mas esse conhecimento, sem temor de Deus, não resolve. Esse conhecimento, se não for acompanhado de obediência a Deus, ele serve para ser usado por A, B ou C para os seus próprios interesses. É isso. Só Deus é que pode nos dar descanso e paz. Quando nós idolatramos coisas boas, família, nossa profissão, nossa vocação, o juízo de Deus vem. E quando o juízo de Deus vem, ele produz tristeza. Mas ele produz outras perdas. Além daquilo, os fenícios, além de perderem o seu comércio, perderam a alegria, perderam a segurança, perderam a paz. Chegamos à última parte, verso 14, vem o último, e nos mostra que quando Deus age em juízo, para corrigir o nosso orgulho em cima de nossas realizações, Ele pode também produzir uma restauração, mas uma restauração que vai servir ao reino dele. Uma restauração que vai servir aos propósitos dele. É interessante que quando nós estamos debaixo da disciplina de Deus, debaixo do juízo de Deus, debaixo de alguma aflição, algum sofrimento, uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, nós buscamos Deus, nós corremos atrás de Deus, nós queremos o alívio. Mas, de modo geral, nós queremos o alívio para voltar a uma vida, podemos dizer assim, sem Deus. Para voltar a uma vida sem prestar contas a Deus. Para voltar a uma vida sem relação ao serviço de Deus. Mas quando é Deus que age em juízo, Ele produz restauração. Mas esta restauração será para o serviço dele. É isso que aparece aqui. Vem novamente o estribilho no verso 14. Uivai, novamente navios de Tarsis. A vossa fortaleza, o vosso lugar seguro foi destruído. Mas Deus diz, deixa eu dizer uma coisa. Naquele dia, Tiro, a cidade de Tiro, e lembra, Tiro aqui está representando a nação fenícia com todo o seu comércio, será colocada em esquecimento. Ninguém vai se lembrar mais dela, vai ser esquecida. Ninguém vai mais fazer comércio com ela, ela não vai ter mais os seus navios, o seu vai e vem, a sua alegria, a sua segurança, a sua paz. Ela não vai ter mais isso por 70 anos, segundo os dias de um rei. E a ideia aqui é, da mesma forma que os tempos de um rei são contados, que os dias de um rei são contados, ele começou a reinar no dia tal e terminou no dia tal o reinado dele, esses 70 anos também serão assim. Vai ter um começo e vai ter um final. E aí, no fim desses 70 anos, vai acontecer com Tiro o que acontece com a canção da meretriz, com a canção da prostituta. E aí, no verso 16, Isaías repete uma canção que era conhecida na época, que era uma canção um tanto irônica, né? E que falava de uma prostituta. Evidentemente, a ideia aqui é de uma prostituta que teve o seu tempo de fama, o seu tempo em que ficava na casa de sua prostituição, e os homens se dirigiam para lá,
E ela então ganhou dinheiro, ganhou fama, mas aí um dia alguma coisa aconteceu que ela foi esquecida. Nenhum homem mais a procurou. Ela não teve mais clientes. Ela ficou conhecida como a meretriz esquecida, a prostituta esquecida. Então, se alguém compôs uma canção, né, para falar dessa prostituta, diz: olha, só tem um jeito para você. Pega a harpa, até porque em alguns contextos as prostitutas também, além de oferecer o seu corpo, ofereciam certos talentos, como cantar, tocar, para divertir os seus clientes. Diz: pega aí a tua cítara, né, era uma harpa, um instrumento com cordas, com uma estrutura que dava tensão às cordas, e quando o dedilhado produzia som. Não adianta você agora ficar aí, não. Você vai ter que sair e se oferecer. Pega a tua cítara, sai pela cidade, canta bem, capricha no canto, toca bem, para ver se alguém se recorda de ti, para ver se alguém te atrai, ou se você consegue atrair alguém, melhor dizendo, para ver se algum homem volta a se interessar por você, e você deixa de ser a prostituta esquecida. Isaías mostra essa canção aplicando a cidade de Tiro. A cidade de Tiro era invejada, todo mundo queria fazer comércio com os fenícios, todo mundo queria vender e comprar dos fenícios. Mas durante esses 70 anos eles ficariam esquecidos. E agora eles teriam que ter a humilhação de sair se oferecendo, tal qual aquela prostituta, a humilhação de sair cantando na cidade, atrás de clientes, atrás de homens que se interessassem por ela, porque ninguém mais a procurava. Ela tinha ficado esquecida. Então diz vai acontecer isso com a cidade de Tiro. A devastação será tão grande que ela será humilhada. E ela vai ter que sair aí como a prostituta, cantando, se oferecendo, para ver se consegue alguma nação para fazer de novo comércio com ela, para de novo então entrar em relações comerciais com ela. E isso vai acontecer. E ela vai voltar, cidade de Tiro vai voltar a ter relacionamentos com todos os reinos da terra. Mas aí Deus diz: mas só que eu vou fazer uso disso. Isso aí vai servir para o meu reino. Desta vez, os ganhos do seu salário, os ganhos do seu comércio, serão dedicados ao Senhor. Não serão mais guardados e entesourados, não. Vão ser para servir o povo de Deus, para servir o reino de Deus. Serão dedicados para saciar e vestir o povo de Deus. Quando nós idolatramos nossas realizações, Deus vai agir em juízo. Este juízo vai produzir tristeza, decepção, vergonha. Vai produzir outras perdas, como a perda da alegria, da paz e da segurança. Mas em terceiro lugar, Deus pode restaurar aquilo novamente, conforme os interesses do seu reino, conforme os interesses da sua obra. Não é apenas para produzir alívio em nós, não, mas conforme os interesses. Ele iria restaurar e ia deixar Tiro ressurgir, e de fato aconteceu. Quando o império assírio declinou, Tiro ressurgiu. Voltou a se tornar um grande centro comercial, pelo menos durante 2 séculos. Mas isso foi Deus quem permitiu para servir aos interesses dele. E aqui deixe-me mencionar algumas coisas. Primeiro, se por acaso você passar pelo juízo de Deus, uma doença, um problema familiar, uma perda financeira, uma decepção, seja lá o que for, e você for restaurado, não conclua automaticamente que aquela restauração foi porque Deus está contente com você.
foi porque Deus está alegre com você e agora está tudo bem entre você e Deus. Que não era o caso de Tiro. A linguagem usada aqui é que ela voltou à sua prostituição, voltou a se prostituir com as nações da terra. Esta é a linguagem. E como é que Deus permitiu isso? Porque Ele vai usar isso para o seu reino. Ponto. Mas o juízo, depois dessa restauração de Tiro, o juízo veio também. E vai ser profetizado lá em Ezequiel agora. Mas veio também. Então, continuando o meu raciocínio, se por acaso você passou aí por um tempo difícil, clamou a Deus, buscou a Deus, Deus restaurou. Então agora está tudo bem entre eu e Deus. Não conclua isso automaticamente. Pode ser que sim. Mas pode ser que não. Que você está continuando com o mesmo estilo de vida, a mesma vida sem temer a Deus, a mesma vida sem obediência a Deus, a mesma vida confiando nas tuas realizações, confiando na tua capacidade, confiando nos resultados do teu trabalho, e Deus está permitindo, você voltou a ganhar, então Deus está abençoando. Não tome isso como certo automaticamente. Pode ser que Deus esteja apenas permitindo, porque isso está a serviço do seu reino. Está servindo de alguma maneira para o seu reino. Está servindo de alguma maneira para avançar a sua obra. Mas não porque Ele esteja aprovando o que você está fazendo. O que você está fazendo está errado. Mas Deus está deixando, está dando certo. Eu estou até conseguindo sucesso. Sim, talvez você até está conseguindo sucesso. Só que este seu sucesso, Deus está usando para o bem da sua obra. E é por isso que Ele está deixando. Mas no tempo certo, na hora que Ele decidir, Ele vai voltar a julgar. A ideia aqui que eu quero enfatizar é: sucesso não é sinal de aprovação de Deus. Sucesso não significa automaticamente que Deus está aprovando. Não significa. Ele pode dar sucesso a um ímpio e usar os resultados do sucesso daquele ímpio para o bem da sua obra. Certo? É isso que transparece aqui. Ele ia voltar a dar sucesso a Tiro. Mas para quê? Para que os ganhos de Tiro servissem para a sua obra. E a gente vai ver isso na história, na época de Neemias. Os moradores ali ajudando na reconstrução do templo, como haviam ajudado na primeira construção do templo. A riqueza ímpia sendo usada debaixo da direção de Deus para o progresso do reino de Deus. Isso não desculpa os ímpios, mas mostra a soberania de Deus dirigindo tudo. Mas um segundo aspecto que eu quero destacar aqui para concluir é que vai ter um tempo em que a riqueza das nações, de modo santo e correto, servirá apenas para Deus. Deixará de ter qualquer uso egoísta. Apocalipse 21, versos 24 a 26. Falando do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, que desce dos céus para a terra e Deus habita nela, iluminando, diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Um dia esse mundo vai ser diferente. Ele ainda vai ter comércio, ainda vai ter plantações, ainda vai ter ceifas,
ainda vai ter trabalho, ainda vai ter ganho, ainda vai ter conquistas, mas tudo de modo perfeito. Nada sem contaminação do pecado. E todos os resultados destas conquistas serão oferecidos a Deus. Um dia isso vai acontecer. Um dia vai haver esta restauração. Mas até que esse dia chegue, nós temos que lembrar que o que nos faz viver é o amor de Deus. É a glória de Deus. Esse deve ser o nosso maior valor, o nosso maior tesouro. Deus e seu amor por nós. Nós devemos trabalhar por causa de Deus e seu amor por nós. Devemos servir através de nossas vocações, porque através delas estamos servindo a Deus, e não simplesmente porque queremos ganhar mais e enriquecer e ter mais. Não. Porque nada que não for para Deus não será permanente. O que vai permanecer aqui é tudo que for investido para Deus. Esse deve ser o motivo da nossa glória, da nossa honra e da nossa alegria. Quando nós valorizamos as nossas conquistas, além de Deus, Deus há de julgar. Deus vai trazer o seu juízo. Este juízo vai provocar tristeza, vai produzir a perda da alegria, da paz e da segurança. Pode ser que esse juízo seja temporário e Deus há de restaurar, mas quando Ele restaurar, será para o serviço dEle, será para a glória dEle. E tudo isso só demonstra uma coisa: há apenas um que está no controle de tudo. E esse um é Deus. Verdadeiro sucesso é estar debaixo da mão dele. É aceitar o plano dele e fazer a vontade dele. Amém.